Bom dia. O meu grupo vai apresentar para vocês um pouco sobre juros simples. E o grupo é composto pelo Alexandre, pelo Giovanni e pelo Iago. Bom, dando continuidade, a gente tem um sumário que seria basicamente a sequência que a gente irá seguir para apresentar este seminário a vocês. A gente começa primeiramente com a origem e o conceito de juros. Esse juros seria somente os juros. Eu não estaria focando nem em juros simples, nem em juros compostos. Seria basicamente o conceito em si de juros. Aí, o próximo tópico seria a definição de juros simples. E aí a gente vai estar especificando o juros simples. Como funciona o cálculo de juros simples? A fórmula, ou seja, qual que é a fórmula que a gente chega para fazer o cálculo de juros simples? Como a gente consegue aplicar ela? Dando continuidade, seria a sua aplicação. A sua aplicação seria basicamente onde a gente encontra essa aplicação do juros simples nos dias de hoje, no mercado, por assim dizer. Depois disso, a gente tem a diferença entre juros simples e juros compostos, porque quando a gente está falando de juros simples, não tem como a gente não citar, ao menos, juros compostos, porque meio que eles estão juntos no mesmo conceito. O que muda é a forma que cada um é aplicado. Depois, iremos falar um pouco para vocês sobre exemplos de aplicação, que no caso seria um exercício, né, um exemplo, utilizando valores reais, utilizando a fórmula de juros simples. E depois iremos fazer uma breve conclusão para vocês sobre todo o conteúdo que a gente apresentou e todas as pesquisas, mostrando o nosso ponto de vista sobre este trabalho. Agora o Alexandre vai dar continuidade no grupo falando sobre a origem e conceito de juros. Bom dia, eu sou Alexandre e vou falar sobre a origem. O conceito de juros é muito antigo, tendo a sua existência observada desde as primeiras civilizações. Seus primeiros registros se dão na Babilônia, em 2000 a.C. Naquela época, o pagamento dos juros era realizado através de moeda, muito comum às sementes, porém, na ausência destas, o pagamento se dava através de outros bens, como se fosse uma espécie de troca. Deste costume, nasceram muitas práticas relativas à matemática financeira, vigorantes em dias atuais. A partir do aperfeiçoamento de técnicas utilizadas em cálculos financeiros, surgiu no ano de 575 a.C. uma firma de banqueiros internacionais, que tinha seu escritório na Babilônia. A renda destas firmas era coletada a partir de altas taxas de juros cobrada pelos seus empréstimos de seu dinheiro para financiamento dos comércios internacionais. Como em dias atuais, apesar de muito antiga a ideia de juros, pouco mudou ao longo do seu tempo. Naquela época e atualmente, era como se fosse um banco mesmo. O mundo foi evoluindo. Definição de juros simples. A curva do crescimento do capital é totalmente linear. Isso porque os juros, nesse caso, incidem apenas sobre o valor inicialmente aplicado. Os juros simples, eles são linear, como a gente pode ver aqui no gráfico, acompanhando o mouse. Aqui os juros simples eles vão de 20 em 20 sempre, independente do que seja depois. O que conta é o ponto de partida e a taxa. Já os juros compostos, eles são exponenciais, não são lineares como os juros simples. Eles sempre vão crescendo. Isso faz com que o juros simples fique de lado, a maioria das vezes, no mercado atual, porque muito mais interessante os juros compostos. Os juros simples fazem parte juntamente com os juros compostos do regime de cálculo de juros, como a gente pode ver aqui. No cálculo de juros simples, a curva do crescimento é linear, por exemplo, nessa aplicação que ele vai sempre de 20 em 20 e aqui exponencialmente. Aí também a gente pode definir os juros. Podemos definir os juros como um rendimento de uma aplicação financeira, um valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital, atualmente. O sistema financeiro utiliza muito do regime dos juros compostos por ser mais lucrativo.
O juros simples era utilizado em situações de curto prazo. Hoje, utilizamos a capitalização baseada no regime simples, mas de qualquer forma, vamos entender como ele funciona, como calcular, como vamos explicar nos próximos slides para vocês. No sistema de capitalização dos juros simples, os juros são calculados com base no valor da dívida ou da aplicação. Desta forma, os juros é igual ao período de aplicação ou composição da dívida. E aqui temos o cálculo de juros simples. Bom, o cálculo de juros simples a gente pode expressar através da seguinte maneira. Um capital C empregado durante N períodos a uma taxa I produz juros JD. Aqui é o seguinte, a expressão matemática que a gente utiliza para fazer o cálculo desse tipo de juros é essa aqui, que a gente normalmente fala GCIT, né? Mas as siglas estão aqui embaixo, como vocês podem ver, J de juros, C de capital e tudo mais. Só que se vocês observarem a última letra, a última sigla, ela é o T. E o T, né, representa tempo, né, a abreviação. Só que é muito comum a gente encontrar em outros lugares utilizando a sigla N, que no caso seria número de períodos, certo? E outros lugares também que são mais difíceis de encontrar, mas é visto como P, que no caso seria só períodos, porque em determinado enunciado, pode ser que a gente encontre determinada frase envolvendo 5 períodos, por assim dizer. Então, na fórmula, a gente coloca um P, que aí, no caso, iria significar o número de períodos. Bom, dando continuidade, o montante M é igual a M, que no caso seria o montante, que é igual a C, que no caso seria a capital, mais o J, que seria os juros. Então, mas como assim montante? Montante, basicamente, para vocês entenderem melhor, é como se a gente tivesse um valor inicial, certo? Esse valor inicial, ele sofreu alterações através de juros e da taxa, né? Dependendo do tempo, né, que foi aplicado. E ao final de tudo isso, o montante representa o valor final. Então é como se vocês pegassem todos esses cálculos e pegassem o valor final da resolução. Esse valor final seria o montante.